Eu tava falando pra ele, você conhece o Leandro Carnal, da Unicamp? Não. É um historiador. Aí ele fala que criticando, né, porque todo mundo fala, reclama da corrupção no país e tal, e ele falou que a essência do brasileiro é corrupta, né, porque desde criança você corrompe a criança, né, com chantagens, outro exemplo que o Fernando estava dando, né, e qual que seria a opinião de vocês relacionando isso com a educação, né? Na verdade, eu acho que a ética nós temos que ensinar desde pequeno. A criança tem que crescer num ambiente ético. Ele começa realmente nessa situação. Você está lá, você não quer atender um telefone, o telefone toca, você fala assim, olha, diga que eu não estou. Então, o pai tem que ser mais honesto, a gente diz assim, olha, dá o telefone, atender, fala, não posso atender agora, daqui a pouco eu te ligo. Ou amanhã a gente conversa, mas nunca, jamais, mandar o filho falar que não está. Porque você já está ensinando que pode mentir. E a partir da hora que ele pode mentir, isso é automático na criança, né? Ele vai ter a concepção de que se eu mentir pro meu pai daqui a pouco não vai ter problema, né? Quando chega as notas vermelhas, né? O pai ensinou, né? Chega as notas vermelhas e ele fala assim, pai, já chegou a nota? Não, pai, ainda não, né? E o pai não vai ter tempo de corrigir no momento oportuno para poder corrigir a próxima prova. Quando chegar a próxima prova, está de vermelho de novo. Quer dizer, ele nunca vai corrigir, porque começou lá atrás já ensinando o errado para a criança. Atravessa o semáforo vermelho. Atravessa o farol vermelho. Anda acima da velocidade. Olha como o nosso carro é bom, potente. Né? Mas você está vendo a placa ali, 100 por hora, e você está a 120 mostrando para o seu filho que você está fazendo uma prática errada. Então tudo isso reflete na própria sociedade, né? Hoje nós temos aí uma falta de respeito no trânsito muito grande, porque é exemplo do pai e da mãe. A gente vê pessoas transportando as outras hoje nós vemos isso muito mais, né? Aqui na SP, quando você está indo para Campinas e está aquele tremendo no trânsito, o nego passando você pelo acostamento. Né? E isso está incutido assim na sociedade. Aí depois vão lá fazer um movimento contra a corrupção. O cara tá lá, né? Você sempre é o preferencial numa rotatória. O cara não respeita o código de trânsito, que é a preferência de quem vem da esquerda ou quem já está em rotação. Ou até pior, né? Quando essa pessoa cresce, esse jovem cresce e vai trabalhar e começa a roubar o patrão, né? Sair 15 minutos antes, chega 15 minutos depois, se você não tem o que picar o cartão, quer dizer, ele não vai saber, né? E isso é um roubo também. Alguém pica o cartão por você. Aí começa o tal do isso é como da mãozinha, na administração pública, né? Não sei hoje como que ou aquele caso dos médicos lá de São Paulo, lá na cidade próxima de São Paulo ali, que os dedos de silicone, né? Tinham lá a digital em silicone de todos os médicos, então um ia lá e batia de todo mundo, né? Quer dizer, torna-se uma coisa fantástica, achar que isso é certo, né? Presta um concurso público para ser um servidor público, servidor ao público, e passa a ser um servidor dele mesmo. Então, quer dizer, tudo isso é uma concepção errada de ética que a gente... Começa a confundir as suas atitudes que deveriam ser em benefício ao público com as suas atitudes pessoais. O cara sabe onde tem um empreendimento X que vai ser realizado, ele vai e compra um terreno próximo. Antecipa, né? Porque ele tem essa informação privilegiada. Isso é errado? Isso é antiético. Claro, antiético. É errado, né? Nós tivemos esse governador... O que teria que ser feito então? Pô, ele sabe que ali vai valorizar. Igual a Ponte Estaiada ali, toda aquela região vai valorizar. Mas ele já sabia isso faz tempo. Aí o que ele tem que fazer com essa informação? Ficar quieto, divulgar para toda a população? Assim, Ou você divulga para todo mundo e torna-se todo mundo conhecedor da informação, e aí dá direito a todos de concorrer também a esse lotinho que ele tinha nessa informação, ou ele fica em silêncio. Porque a partir da hora que ele traz essa informação privilegiada, ou usa essa informação inclusive para ter vantagem, né? Ir lá e subiar o terreno do É mais ou menos o que aconteceu com o Ike Batista. Né? Ele tinha informações privilegiadas dentro da empresa e usou isso para comprar e vender ações da própria empresa que era dele. E tem algumas coisas que o próprio capitalismo não aceita.
né? Que é esse tipo de golpe de mercado, né? E agora o cara está com os bens caçados. Sendo usado por juiz, né? Então, agora, essa questão ética é uma questão complicadíssima, né? E isso a gente vê todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Isso no nível de educação, isso no nível de pessoas idosas. Não é só sua vida cotidiana, né? No cotidiano do brasileiro. São pequenos atos que jeitinho brasileiro, né? Que as pessoas acham que Karnal fala exatamente do jeitinho jeitinho brasileiro, né? Tem um livro do Roberto da Mata, Carnavais, Malandros e Heróis, né? Que ele fala desse privilégio do malandro, né? Que o cara que se dá bem, não importa de que forma, ele é valorizado. Infelizmente é isso. Eu conversando com uma professora uma vez, numa viagem para São Paulo que eu fui de ônibus, e conversando com ela, ela falou assim: olha, sabe quem tem valor na escola lá, onde eu dou aula? O malandro. Aquele menino que já foi para a FEBEM, né? Naquela época existia a FEBEM, né? Ele falou: aquele que voltou da FEBEM, ele tem o maior valor entre os jovens lá. Olha que interessante a concepção. É uma coisa diferente dos outros. Porque aquele teve coragem, né? Teve astúcia de pegar uma arma, enfrentar a polícia, ser preso, né? Usar uma droga, né? Então ter dinheiro, usar um carro que é do outro, vir para o bairro com um carro que é do outro, quer dizer, como se fosse dele. Então isso acaba uma inversão de valores muito grande, né? E o que fazer? Eu acho que o que fazer é o Estado atuar mais, né? Principalmente na periferia, ter maior presença do Estado através dos serviços sociais, através de escola melhor preparando esses jovens. Eu vejo isso, né? Hoje, escola com período integral são poucas, nós precisamos de muitas escolas período integral para você ter esse jovem realmente com outras atividades. Mas aí a família não está transferindo a obrigação de educação que seria dos pais para o Estado? São três pilares, né? Primeiro você teria que ter a família, mas a maior parte das famílias hoje estão desestruturadas, né? O que fazer com isso? A sociedade, e quando eu coloco sociedade, desde concepção religiosa ou não religiosa, concepção científica, né? O cara que se professa ateu, né? Às vezes ele acaba sendo muito mais moral do que aquele que se professa um religioso e acaba tendo atos, porque o ateu acredita na humanidade, né? Que a humanidade pode produzir efeitos. Então o cara acaba sendo muito mais moralizante que muita gente se professa religioso. Então você tem a sociedade e você tem o Estado, que é essa coisa de fornecer serviços, seja educacional, seja de equilíbrio econômico na sociedade, né? Que a gente sabe que as disparidades econômicas acabam gerando também essa diferença de como se compreende a sociedade, né? Então tem que ter esses três: a família, a sociedade e o Estado. Ninguém convence ninguém, né? Eu não acredito que eu seja capaz de colocar na cabeça de outro ser humano uma reprogramação da vida dele, porque ele tem as suas experiências, ele passou por situações que fizeram ele aprender ou pela sua experiência ou pela experiência dos amigos, dos pais. O Brasil, nós vivemos hoje o maior período democrático do Brasil. Mas também temos que lembrar que a Constituição lá de 88, por ser uma Constituição cidadã, ela vem trazer proteção ao cidadão, inclusive assistencialista, né? Não é uma concepção de intervenção mínima do Estado, ao contrário, o Estado quase tudo, né? Porque o Estado tem que dar saúde, o Estado tem que dar transporte, o Estado tem que dar educação, o Estado tem que prover as famílias. É uma concepção ainda difícil de você
introduzir na sociedade e você trazer o equilíbrio. É muito porque quando você fala, porque você fala assim, ó, o Estado tem que dar educação. Então eu entendo o seguinte, que eu não precisaria contratar uma escola particular para o meu filho, tendo que a escola pública teria que ser a melhor possível. Sim. E nós não temos a escola pública como a melhor possível, ao contrário, os governos que foram passando, eles foram destruindo as escolas públicas, e aí, porque nós tínhamos grandes escolas públicas, né? Nós tínhamos aqui... Na época militar, né? Sabe, eu estudei escola pública até a minha 8ª série, eram escolas públicas. Já respondo essa provocação. Mas meu pai, que veio de um regime anterior de militarismo, né, porque ele começou a trabalhar em 61, ele era de 40, ele começou a trabalhar com 18 anos aqui na cerâmica, né, 15 anos, acho que era isso aí que ele trabalhava, mas tinha escolas boas, escolas que ensinavam inclusive francês e latim. Hoje nós não temos, né, nenhuma dessas matérias como matéria obrigatória. Alguma inglês, né? Hoje tem inglês, né? O latim eu acho que é até mais importante do que o inglês, porque né? sabe a essência da palavra, né? Então, só para fechar, eu não precisaria de pagar condomínio fechado, segurança, uma pseudo-segurança, porque, ou se eu moro num loteamento aberto, contratar um cara da motinho para vir abrir o portão para mim, porque eu tenho medo da segurança. Então, quer dizer, se nós tivéssemos realmente todo esse retorno, saúde, né? Falando de saúde, todo mundo tem que ter um plano de saúde, senão você não é atendido hoje. Né? E o próprio plano de saúde, hoje, dando 3, 4 meses, você fazer uma consulta. Imagina o SUS. Então, isso é uma concepção que nós temos que ainda no Brasil aperfeiçoar essa situação. Né? Porque você pergunta para o cidadão, você gostaria de pagar imposto? Olha, eu pagaria imposto com muito prazer, desde que eu tivesse todos esses trabalhos, essas funções do Estado realmente ativas, e o que nós não temos, né? É socialista, capitalista, são todos eles, mas nós temos que trazer o equilíbrio nesse país de novo. Com relação à provocação do Leandro sobre a qualidade do regime educacional, o regime militar, né? É importante lembrar também que não se tinha acesso à educação nessa época, né? A maior parte da população era rural no Brasil, eram muito menos escolas, inclusive você tinha exames admissionais na escola pública. Não era todo mundo que entrava. Não era todo mundo que entrava, então dava para você bancar uma estrutura muito melhor. Então o que houve foi com essa abertura que se deu, com essa democratização do acesso à educação, mesmo que a gente citou agora das universidades, né? Com essa abertura houve um sucateamento, né, da escola pública. Né? Você oferece acesso, mas assim, professores, você começa a depreciar o salário dos professores, você começa a depreciar a estrutura da escola. Um professor, na época que eu comecei a estudar, um professor meu, professor de geografia, viajava para a Europa sempre que possível, né? Hoje um professor de geografia do estado não consegue fazer esse tipo de coisa. Ainda bem que tem internet, né? Mas daí os mapas do Google. Aí você pega esse próprio governo que hoje nós temos no país, que se diz socialista, né? Que se diz não, o governo Dilma não é socialista. Mas se diz socialista, mas ele na verdade é um grande capitalista. Nem se diz. Porque ele favorece ao capital. Ele favorece os bancos, ele favorece as mineradoras, ele favorece os frigoríficos, né? Ele favorece a questão dos monopólios, inclusive educacional. Tem hoje grandes aglomerados educacionais que estão ganhando dinheiro a rodo, como nós já falamos, inclusive com ações na Bolsa. Né? Quer dizer, quando na verdade deveria valorizar o professor da sala de aula pública, deveria especializá-los, tornando a escola pública muito mais atraente do que a escola particular. Hoje, e todo mundo quer montar uma escola hoje. Então, mas a responsabilidade da escola pública secundarista é do Estado, não é uma responsabilidade nacional. A nação está
responsável pelo ensino universitário. Né? O Estado de São Paulo, com toda essa precarização, quem está fazendo é o governo do PSDB, que está há 28 anos no poder. Né? Que foi o grande responsável pelo sucateamento. Os professores agora, foi chamado greve na última sexta-feira dos professores, que inclusive 22 mil professores contratados em regime temporário tiveram seus contratos rescindidos. Existem salas de aula que não tem professor e o professor impedido de entrar em sala de aula. Né? Então, isso é uma questão estadual, é de governo do Estado. A gente às vezes não responsabiliza o governo do Estado por algumas coisas, que é responsabilidade dele. Né? A gente sempre fala do prefeito, fala do presidente, e é como se o governo do Estado não existisse. Que é quem é responsável pela segurança pública e é responsável pela educação secundarista. Mas não defendendo o governo do Estado de São Paulo, que não fui contratado para isso, nem sou, né, defensor do Estado, eu vejo que não é só no Estado de São Paulo isso, em todos os estados, se o ensino médio é responsável, nenhum estado tenha um ensino médio que realmente seja os olhos, todo mundo enche os olhos de alguém que fala assim, eu vou estudar então naquele estado porque o ensino médio lá é melhor. Não existe. Não existe. Então, quer dizer... fortalece escolas técnicas. Então, mas escola técnica existe, né? Vira um outro segmento. Para você entrar numa ETEC, que hoje é a melhor escola de Hortolândia, né, segundo o Enem, sob critérios objetivos, você tem uma prova admissional. Vestibulinho. Que não é o ensino universalizante. Né? Então a gente cai naquela capacidade de... Porque o investimento que é né? feito dentro de uma Fundação Paula Souza é infinitamente diferente do investimento que é feito no ensino regular. Então, enquanto o Estado não se der conta muito mais de que... investimento? É muito mais investimento. Então, enquanto o Estado brasileiro não se der conta de que ele tem a responsabilidade de inverter, fazer a inversão de valores, né? Nessa situação, nós vamos continuar ainda com os grandes conglomerados de escolas particulares. Inclusive, agora com essa campanha da Dilma que diz que é a pátria educadora, né? Ela mesma fez um favor de cortar os recursos da educação. O FIES mesmo está com dificuldade, né? Apesar de ser o FIES do caminho. Educação. Não, mas é para financiar a educação. É um financiamento. Um financiamento de quem? É um dinheiro que se disponibiliza exatamente para a pessoa privada. Para a pessoa poder pagar essa escola privada. E fortalecendo as escolas privadas. É isso que eu estou falando. Por isso que eu falei que na verdade ela é um capitalista. Ela não tem nada de socialista nesse caso. Porque quando você financia. O governo Dilma não é um governo socialista. Vem que você pegar esse dinheiro e falar, vamos abrir escola, vamos pegar por professores de escolas públicas boas, ela pega esse dinheiro e investe, e incentiva o aluno, né, o acadêmico, a ir para uma escola particular. É mais fácil. Na verdade, é mais fácil. É a mesma coisa do Bolsa Creche, gente. Por que eu vou fazer uma creche a mais se eu posso pegar o dinheiro e investir numa Bolsa Creche? É uma escolinha particular, aí explodiu inúmeras escolas dentro dos municípios, porque tinha um Bolsa Creche. Por que o município então vai investir uma creche em cada bairro, exigir do loteador que, olha, você tem que dar uma contrapartida do município, você vai fazer o loteamento, já entrega uma escola pronta, uma escola de creche básica, né? Infantil. Por que não exigir isso do loteador? Não exige nada do loteador e depois tem que cumprir. Como não tem que cumprir, pega então o dinheiro do Bolsa Creche e paga a escolinha particular. Porque as exigências do loteador não são essas, então, que é o direito de corrupção. Aí nós vamos entrar na outra seara da como que a máquina pública funciona. Então, eu vejo assim, para fechar essa questão da educação, eu vejo que o Estado brasileiro teria que assumir essa postura de investir realmente numa educação de ponta, com tecnologia, com qualidade, oferecer o melhor dos salários para o professor, valorizar realmente o professor, porque ele é a base que vai dar base para todo o futuro desse país. Como no Japão e na Coreia, os professores são muito valorizados, né? Por uma questão cultural,
né? E uma questão social também. Mas não chega em outro extremo? Tipo, na Coreia eles são milionários, né? Não, professores. não. Saiu um artigo na Veja mostrando, eles são tipo popstar, sei lá. Eu não vi. Geralmente tem um ou outro que destoa, mas Mas não seria interessante você ser educado por pessoas realmente bem remuneradas? valorizado. E aí você também ter aptidão de repente ser um bom professor? Como eu disse, buscar o professor de esse geografia que visita a Europa frequentemente, ele tem condições de me dizer como é lá, Muito mais. muito, o com cara muito mais que- eficiência. Ele veio com a culturada e veio trazer cultura para nós. Quer dizer, quanto vantagem nós teríamos com isso? E hoje os famosos são que tá lá no BBB, É um né? cara que joga futebol. Não que esses caras não tenham que ganhar bem, porque eles também são artistas, né? Tipo um padre. É um artista, é cultura de massa, mas a desvalorização do professor é muito grande. Pra você ter ideia, quando a gente fala de cultura, né, eu lembro que tinha um padre já velhinho lá na paróquia Santo Antônio em Campinas. Ele dava uma homilia. A homilia dele você te transportava lá para Jerusalém. Então ele contava aquela passagem bíblica que está ali, ele reproduzia você e levava você para lá, porque o morro é assim, porque a coisa é assim, porque funciona assim. Então ele dava detalhes enriquecidos que, poxa, para quem está aqui nesse mundo, no Ocidente, saber um pouco daquela cultura, né, de uma pessoa que viveu por lá, é fantástico. Tem um Quando diferencial. o Fernando fala Totalmente. de um professor de geografia ir para uma Europa, ir para uma Ásia, ir para uma África e trazer essa informação com detalhes enriquecidos, quanto que seria a cultura do brasileiro? Né? Então, quando eu falo de favorecer o professor, no sentido de valorizar o professor, é nesse sentido. Porque eu tenho certeza que o professor que ganhasse melhor, né? Eles não ganhando bem já se esforçam pra caramba e vão fazer uma viagem dessa, corre, né? E depois fica pagando aí vários anos, né? Infelizmente é assim que funciona. Mas mesmo assim eles trazem riqueza. Imagina se pudessem realmente todos terem essa possibilidade.